Bom dia, meus alunos queridos do 6º ano. Hoje nós vamos Bom dia, professor. Hoje nós vamos falar sobre coesão referencial. Ih, faltou um L ali, depois eu arrumo. Não, vou arrumar agora. Porque senão vocês vão pensar que o professor não sabe escrever. Né? Cadê? Vou tirar isso, botar uma referencial. Deu. Bom, vamos falar sobre coesão referencial. Uso de sinônimos. O que isso vai facilitar na nossa produção textual? Várias vezes a gente repete palavras, nome de personagem, local, porque é normal. Nós estamos conversando com alguém e eu falo: ah, o João fez o trabalho, o João é um cara muito inteligente, ah, o João conversou na sala de aula. Né? E então, eu posso usar sinônimos. Ao invés de João, eu posso dizer o menino, o rapaz e assim por diante. Assim como eu posso substituir por um pronome, ele, né? Mas aí não é coesão referencial. Então, nós vamos falar sobre isso na aula de hoje. A coesão. O que é coesão? É a relação de continuidade e conexão que se estabelece entre as palavras. Essa conexão, ela deve evitar repetições. Então, essa conexão é entre palavras, entre orações, entre parágrafos de um texto. Tá? Isso é coesão. É nós criarmos um texto que seja claro, objetivo, gostoso de ler, não aquela coisa chata. Sabe criança contando história, bem novinha assim? Daí eu fui lá no bar, daí o moço me deu a bala, daí ele me errou o troco, daí eu voltei para casa, sabe? Quantas vezes a gente diz daí? Bem assim. Então isso é um texto chato, ruim de ler, ruim de ouvir. Então isso é coesão. Bem utilizada, a coesão permite a eficiência na transmissão de mensagem ao interlocutor. Quem é o interlocutor? Interlocutor são todas as pessoas envolvidas no ato de comunicação. Tá? Tem o locutor, que é quem fala, o locutário, quem escuta, e interlocutor são todos esses elementos. Tá? E, por consequência, o entendimento. A coesão textual é para que a gente entenda melhor o texto. Dentro do texto, a coesão pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes e o emprego de conectivos, e o que nós vamos fazer hoje, entender o uso de sinônimos, tá? Para evitar repetições. Essa coesão referencial, que é um dos mecanismos usados para evitar repetição desnecessária em um texto, é o uso de sinônimo. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Fomos à praia, está aqui o termo praia, no fim de semana. Adoro ir ao litoral aproveitar o verão. Olha aqui, litoral e praia. A maioria de nós, na linguagem coloquial do dia a dia, a gente fala assim: fomos à praia no final de semana, adoro ir à praia aproveitar o verão, o sol, adoro ir à praia jogar futebol. Mas quando nós vamos escrever, procuramos substituir por um sinônimo. Praia, litoral, são sinônimos. O texto fica mais agradável, mais gostoso de ler. Tá? Isso se chama sinonímia. Sinonímia é justamente essa relação estabelecida entre duas ou mais palavras com significados iguais ou semelhantes. Essas palavras semelhantes são os sinônimos. Tá? Então, essa primeira parte de teoria, esse é o conteúdo que eu quero que vocês compreendam e nós vamos enviar o vídeo para vocês daqui a pouco. Abram o caderno de atividades da apostila 2 na página 22. Nós vamos encontrar ali um trecho de um texto e ele tem como título A Imaginação e o Delírio de um Cavaleiro Andante. Aí tem um subtítulo depois, né? Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos encanta o mundo inteiro.
E de fato é uma história que se tornou um dos maiores best-sellers da humanidade, porque é lido desde a idade, né, média. É um livro lido, muito lido, estudado de todas as formas possíveis, né? Então vamos ler aqui esse trecho que fala um pouco sobre o nosso autor, que é Miguel de Cervantes, e sobre a obra, né? Um cavaleiro andante que vivia num mundo de sonhos e seu fiel escudeiro resolveram, no século XVII, caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que, em 1605, escreveu o livro El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito populares. Narravam histórias fantásticas com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Gostava tanto que enlouqueceu, a ponto de querer imitar os seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Então, nós vamos agora... credo. Nós vamos agora fazer as atividades, tá? E as atividades são justamente para que a gente comece a ver como se escreve um texto, evitando repetições, tá? Usando termos que retomem de outros termos, que sejam sinônimos de outros termos, que tenham valor semântico igual de sentido a um outro termo, para que a gente evite repetições. Então a primeira pergunta é assim, né? Um termo, você tem que localizar um termo que retome Dom Quixote. Tá? Então, vamos para o texto. Qual termo dentro aqui do texto que a gente leu retoma Dom Quixote? Como é que a gente faz uma atividade assim? Não tem outra forma senão ler de novo o texto. Alguém quer ler o texto? Pode ser o professor. Pode ser eu, professor. Ah, e o João pediu primeiro. Pode. Eu leio um parágrafo e ele lê o outro. Tá, então começa com o João ler o primeiro e tu lê o segundo. Tá bom. A imaginação e o delírio de um cavaleiro andante. Conheça a história de Dom Quixote, que há 4 séculos encanta o mundo inteiro. Um cavaleiro andante que vivia num mundo de sonhos e seu fiel escudeiro resolveram, no século XVII, caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu o livro El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito populares. Narravam histórias fantásticas, com personagens nobres, puros que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Gostava tanto que enlouqueceu, a ponto de querer imitar seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Bom, a questão, obrigado meninos, a questão é a seguinte, eu tenho que ver que palavra retoma esse termo aqui, Dom Quixote. Que palavra retoma, que palavra eu usei para não repetir Dom Quixote? Ou para não repetir a palavra que foi usada anteriormente? Professor, Fala. eu achei um personagem e um cavaleiro andante. Exatamente, exatamente. Ó, um personagem e um cavaleiro andante. Como é que a gente... Cadê o cavaleiro andante? Onde é que ele está?
Ui, fantástico personagem, Cavaleiro Pládio, tá. Escreveu sonhos, escritores. Cavaleiro Andante, aqui, bem no começo. Ô, professor, Sim. essa aula vai ter que mandar alguma coisa no teu e-mail ou no WhatsApp? Isso a gente vê depois, eu falo, tá? Depois eu informo para vocês, tá? Tá bom. Então aqui, eu tenho esses dois termos que eu juntando esses três, eu escrevi palavras diferentes com o mesmo sentido. Um cavaleiro andante, um personagem, Dom Quixote, todos falam do mesmo elemento, tá? Então isso foi feito justamente para evitar essa repetição, tá? A letra B. Dois termos que façam referência a Miguel de Cervantes. Então, vamos lá. Quem é que tem dois termos que façam referência a Miguel Eu de achei Cervantes? Fala. Eu achei seu criador. O que mais? Referia a ele. Exatamente, Só o criador. isso que eu achei por enquanto. Mas tem mais. Vamos ler juntos. Quem é que quer ler procurando os elementos? Eu? Acho que eu posso. Pode ser lá. Pode, Ô, Laura. prof, eu fiquei em dúvida para saber se maiores criadores da literatura mundial dava. Vamos ler. Eu tenho que achar um termo Tá bem. que faça referência Desde a Miguel de início? Cervantes. De um cavaleiro andante aqui. Ela- Começa. Ok. Um cavaleiro andante que vivia no mundo de sonhos e seu fiel escudeiro resolveram, no século XVII, caminhar pela Espanha à procura de aventuras. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores só um pouquinho. escritores da literatura mundial. Criador, vamos aqui colocar em destaque, tá? Que vai ser uma das palavras. Botei em azul. Continua. Ao Eu posto. posso continuar? Aham. Ah, tá. Estamos falando do espanhol Miguel de Cervantes, que em 1605 escreveu o livro É o engenhoso hidalgo Dom Quixote de la Mancha. Só um pouquinho, Lara. Tu não achou, ninguém mais achou outro termo que também está se referindo a Miguel de Cervantes? Cavaleiro andante? Não, esse cavaleiro andante é o Não, Dom aquele Quixote. é Dom Quixote. Eu vou ler para vocês aqui, ó. Essa história, a princípio simples, elevou seu criador ao posto de um dos maiores criadores da literatura mundial. Heróis? Ah, não. Um dos maiores escritores. Esse é Miguel de Mas eu Cervantes. tinha falado isso, professor. Eu sei, mas é que eu queria que vocês chegassem à conclusão na leitura. Continua lendo aqui, vamos ver se tem outra coisa que fala. Acho que não, Tá bem. mas vamos ler. Naquela época, os livros de cavalaria eram muito populares. Narravam histórias fantásticas, com personagens nobres, puros e que lutavam pelo amor, pela paz e pela justiça. Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Gostava tanto que enlouqueceu ao ponto de querer imitar seus heróis. Assim nasceu Dom Quixote. Bom, então aqui eu tenho Miguel de Cervantes, um dos maiores escritores, né, da literatura mundial e criador. Esses termos todos também foram escritos para evitar a repetição. Tá? E aí as respostas são criador e um dos maiores escritores. Vamos para a próxima atividade. Então ali, na próxima atividade, que é a 3, eu vou ler esse trecho e eu vou dizer qual é o sentido dessa palavra que está em destaque. Então Miguel de Cervantes resolveu inovar e criou um personagem que gostava demais de ler esses livros. Inovar significa o quê? Mudar, preservar, recuperar. Fazer algo novo? Ah, não, tá, desculpa aí. Nas opções, fazer algo novo é inovar. Mas aqui, qual dessas
4 palavras têm a ver com inovar no contexto? Mudar. Mudar. Isso mesmo. Parabéns, gente bonita. A próxima. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esqueci de destacar a palavra. Elevou. Então, essa história, a princípio simples, elevou o seu criador ao posto de um dos maiores escritores da literatura mundial. Qual dessas 4 palavras tem o sentido de elevar ali? Valorizar. Muito bem. Vocês só tiram 10 em provas de interpretação de texto? Então, olha só.